que estão aqui, que Deus possa falar com vocês, que possa falar comigo mais ainda, que já me falou com essa palavra, e que o Senhor possa tocar nos nossos corações nessa manhã. Eu cresci ouvindo um dito popular de que peixe morre pela boca. Você já ouviu isso? Mas eu não entendia muito bem o porquê que peixe morre pela boca. Até que um dia, eu assim você sabe que homem nunca gosta de dar o braço a torcer e falar que ele não sabe aquela coisa, né? O homem sempre tenta desviar um jeitinho para falar que sabe. Mas eu procurei um amigo mais velho para poder me explicar. E assim, meio com vergonha, eu fui para ele e perguntei: o porquê que peixe morre pela boca? E as explicações que ele me deu naquele momento foram satisfatórias. Eu entendi o porquê que peixe morria pela boca. Mas esse final de semana eu estava meditando nessa palavra, depois de já ter preparado ela, e aí veio na minha mente, eu creio, porque eu não sabia até esse momento, eu tinha aquilo que o meu amigo me disse, eu creio que foi revelação do Espírito Santo que me disse o porquê que peixe morre pela boca. Você sabe por que peixe morre pela boca? Ninguém sabe? Sabe por quê? Porque peixe é olho grande, tem olho grande, né? Nunca está satisfeito, mesmo com a barriga cheia ele quer mais. Mesmo com a barriga cheia ele arranja sempre mais um espaçozinho para colocar alguma coisa ali dentro. E olha que tudo que tem no mar, que foi preparado no mar, foi preparado para peixes. E eles têm todo tipo de alimentação da melhor que Deus proporcionou para eles. Mas quando ele vê uma isquinha lá, ele não quer saber se é falsa ou se é verdadeira. Lá vai o peixe bocar a isca, né? E assim são muitos crentes. Graças a Deus que aqui não tem nenhum assim. Mas são muitos crentes assim que recebem a comida orgânica, mas continuam atrás de enlatado. A comida orgânica para ele, o melhor alimento que Deus preparou, mas ele vai atrás de um enlatado. Ele não consegue viver sem um enlatado. O que eu quero dizer com essa ilustração é que devemos ter muito cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, com o que lemos. Satanás sempre tem uma isca preparada para nós. E como Satanás não é bobo, ele sempre prepara o tipo de isca que você gosta. Aquela isca que você gosta, ele coloca ela na sua frente, balançando assim, igual os pescadores aqui, o Reginaldo é pescador, ele coloca a isquinha lá e fica balançando lá assim, o peixe vem com o olho gordo e Satanás faz assim a mesma coisa para nós. Ele coloca a isca do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Por quê? Porque ele está louco para te fisgar. Satanás quer te fisgar. Então nós temos que ter muito cuidado com a isca. A isca pode ser bonita, cheirosa, toda linda, mas continua sendo uma isca. E o resultado, quando você morde essa isca, pode ser catastrófico. Peixe morre pela boca, e a isca de Satanás pode causar danos. Danos levar até a morte. Morte física e espiritual. Não engane que é só morte espiritual. Pode levar à morte física também. Existem muitas mensagens subliminares nos livros, nos filmes, nas músicas, e que nós não prestarmos muita atenção, nós passamos despercebido. E nós passamos a alimentar o nosso espírito com aquela coisa. Principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis. É quando buscamos ajudas em todos os lugares. Aqui não está bom, a gente sai procurando tudo quanto é tipo. Um profeta está em tal lugar assim, 100 quilômetros, lá vou eu. Eu deixo de trabalhar, largo o meu serviço até mais rápido para poder ir lá ouvir esse profeta. Quem sabe ele tem uma palavra para mim. É o que nós estamos estudando na escola dominical. Estamos buscando ajudas em todos os lugares. Tudo que a gente vê parece ser o remédio certo. Tudo que a gente está na nossa frente, nós pensamos que aquilo é o melhor para nós. Mas nós precisamos entender, nós não podemos nos enganar. Somente a palavra de Deus, em Cristo Jesus, nós podemos encontrar conforto e ajuda. Amém? Agora, se você crê, repita comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso.
eu creio em tudo que nela está escrito, e eu procuro viver o que ela me ensina. Amém? Amém e amém, glórias a Deus. Irmãos, há uns dias atrás, eu mandei uma mensagem do WhatsApp para todas que estão no WhatsApp da igreja. E eu creio que todos receberam. Eu pedi que as pessoas lessem. Era uma coisa muito bonita, uma isca bem bonita e cheirosa que eu mandei. Uma isca que geralmente peixe nenhum rejeitaria. Quem aqui viu a isca? Várias pessoas viram. Vocês ouviram? Que interessante, né? Geralmente ninguém rejeita aquele tipo de isca. Até agora ninguém tinha me falado se a isca era boa ou se era ruim. E eu não vou me perguntar também se era boa ou se era ruim. Mas não foi por maldade que eu enviei essa isca para vocês, não. Eu enviei essa isca só porque eu queria advertir que devemos tomar cuidado com tudo aquilo que comemos. A mensagem que eu enviei de um áudio chamava-se O Poder do Agora. Lindo, a mensagem é linda. Mas com 3 minutos que eu ouvi a mensagem, eu falei assim, Jesus, mas que lixo. 3 minutos da mensagem, eu falei, que lixo. Eu vou dividir. A minha esposa ficou até brava quando eu falei que ia colocar no grupo do WhatsApp. Mas você vai colocar isso? Eu falei assim, pô, eu quero que todos vejam que em pequenas coisas, sutis, está ali as artimanhas de Satanás. E quando dá no 3º minuto daquele áudio que eu enviei, ele diz que todos nós temos dentro de nós um ser supremo, uma entidade religiosa, uma essência que vive dentro de milhões de pessoas. E ele diz a mais ainda, ele diz que o amor disseram para ele que o amor pode levar à salvação. Mas isso não é verdade, o amor pode transformar em ódio, e o ódio não é o caminho da salvação. Mas a minha Bíblia, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele está me dizendo que o amor leva à salvação. O ódio é simplesmente uma isca de Satanás para nós não perdoarmos e não amarmos ao nosso próximo. Já pensou se Cristo nos amasse como nós amamos ao nosso próximo? Nós estaríamos mortos. E olha, por que eu escolhi essa mensagem? Porque existem vários pastores no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, usando esse livro para poder tratar de pessoas. São pastores denominados coach espirituais. Mas abertamente pregando que esse livro é o melhor, vai mudar a sua vida num dia por outro. Nada vai mudar a sua vida de um dia por outro. Se você tem chance de mudar a sua vida, é através da Bíblia Sagrada, através de Jesus Cristo. Amém? Eu até incentivei as pessoas a lerem, a ouvir esse vídeo. Então, baseado nesse vídeo que eu vi, eu quero falar com vocês hoje sobre o único Deus verdadeiro. E eu quero trabalhar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e também na cidade de Atenas. Então nós vamos de Atos 17, a partir do versículo 15. A Bíblia relata que Paulo estava na sua 2ª viagem missionária. Eles, alguns irmãos, haviam deixado Tessalônica por causa de uma grande perseguição. Foram para Bereia, tiveram uma grande perseguição também dos judeus. E aí ele teve que fugir para Atenas. Fugir dessa grande perseguição. Em Atenas, Paulo ficou esperando Silas e Timóteo, que tinha ficado para trás. Mas enquanto esperava, crente não pode ficar dormindo, gente. Porque Satanás não dorme. Satanás não tem feriado. Satanás não tira folga. O dia dele não tem 24 horas não, eu acho que é 25 ou 26. E Paulo não dormiu, ele ficou ali trabalhando enquanto esperava Timóteo e Silas. Atos 17, 15 diz o seguinte: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas,
partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Versículo 16, enquanto esperava em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Eu fico imaginando Paulo era colérico, sanguíneo. Quando ele viu aquelas coisas, ele deve ter se inchado, inflamado todo, e ele deve ter ficado irado, uma ira santa. E Paulo fez aquilo que nós devemos fazer. Quando nós chegamos em algum lugar, nós devemos primeiro saber que lugar é aquele, conhecer aquele lugar. E Paulo dá a entender na Bíblia que Paulo já era Paulo, não era Saulo, tá bom? Paulo saiu andando a cidade inteira. Irmão Walter, eu fico imaginando Paulo assim, andando aquela cidade inteira, olhando o costume que as pessoas faziam. E até que ele chega nesse local, aonde tinha esses túmulos, esses altares. E Paulo, tão irado que ele ficou com aquela situação, que ele descobriu que na praça, que é muito normal, as praças ficarem cheias de pessoas conversando, e principalmente naquela época, né, que não tinha celular, não tinha text message, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nem Instagram. Ele passou lá para poder ver, falou assim, ali que encontra o pessoal. E eu imagino que todo dia Paulo estava ali de manhã para poder discutir com as pessoas e poder falar sobre Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a discutir com alguns religiosos, filósofos, e que esses religiosos e filósofos achavam tanto estranho a mensagem dele, e falou assim, peraí, você quer discutir esse assunto? Aqui tem um local especial para isso, aonde as pessoas vão te ouvir, é no Areópago. E Paulo falou assim, é o que eu estou esperando, vamos para lá. Então Atos 17 diz o seguinte, 17, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Eu fico imaginando que ele ficava olhando assim, olha, chegou um novo, vou lá falar de Jesus. Chegou um outro na praça, vou lá falar de Jesus. E assim Paulo continuava. 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus Cristo e da ressurreição. Muitas das vezes nós vamos tomar café com alguém, ou visitar a casa de alguém, nós falamos mais de futebol, de novela e de política, do que da morte e ressurreição de Jesus. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago. Eu fico imaginando que ele levantou, estufou o peito e falou assim, agora chegou a minha oportunidade de mostrar para esse povo quem é o verdadeiro Deus. E ele disse, atenienses, ele deve ter gritado bem alto, não foi baixo assim não, bem alto mesmo, porque não tinha microfone e não tinha caixa de som. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente. Ele diz, o texto diz, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. O que Paulo mostra para aqui, para a gente. Ele era uma pessoa muito antenada. Ele era uma pessoa que andava buscando os acontecimentos do momento e da época para poder trazer isto, para poder explanar o Evangelho de Jesus Cristo, para poder falar com as pessoas. Paulo conhecia a história daquela cidade. E a partir disso, quando ele viu isto, eu não sei, mas eu creio que sim, quando ele olhou aqueles altares todos e viu ao Deus desconhecido, o Espírito Santo de Deus revelou para ele, este sou eu. E quando Paulo resolve mostrar para os atenienses, irmãos, pregar a Bíblia é um dever de todos nós, pregar a Jesus Cristo. E por isso nós devemos orar,
nós devemos estudar a palavra de Deus, nós devemos jejuar, mas devemos estar antenados com os acontecimentos, com tudo que está acontecendo. Porque inimigo você traz para perto de você. Você não deixa o seu inimigo longe de você. Longe de você pode ficar os seus amigos, mas o inimigo não, ele tem que ficar perto, porque você tem que estar vendo o que ele está tramando. Então, nessa simples mensagem eu quero trazer um pouquinho da história, do tamanho da obra realizada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para que nós possamos entender. E como pano de fundo, eu quero contar para vocês um pouquinho da história desse Deus desconhecido. Quantas que no ano 600 antes de Cristo, uma praga letal pegou Atenas de surpresa. Era o Covid-19 da época. Corpos insepultos para todos os lados, o povo estava enlutado, chorando, fazendo sacrifício para todos os deuses que existiam, os deuses gregos, e nada resolvia. Os sábios atenienses, eles buscavam a explicação para o que estava acontecendo, mas eles não tinham e não encontravam essa explicação. Então foi então que eles decidiram, eles imaginavam assim, olha, isso é o Deus que está enfurecido com nós, por causa dos crimes praticados por nosso rei. O rei que tivera a rendição de Silom era um ambicioso ateniense que também governava em Atenas, dentro de um sistema político, e com a promessa de anistia para todos aqueles que estavam ali, ele quebrou a sua promessa e matou muitos atenienses. Então a resposta mais apropriada que os sábios tinham era que Deus estava triste com eles. E por isso Deus resolveu fazer isso. Mas eles precisavam descobrir qual dos deuses. Então descobriram que tinha um camarada numa ilha chamada Knossos, em Creta, que chamava Epimênides. E mandaram buscar Epimênides para vir, porque ficaram sabendo que ele conhecia o Deus, e ele sabia como lidar com esse Deus, e ele poderia apaziguar esse Deus, a ira do Deus, e livrar Atenas da morte. E mandaram um grupo de pessoas ir para Creta atrás do profeta. E chegando lá, quando fizeram o convite ao profeta, o profeta aceitou de imediato. Vamos sim, vamos para lá. E quando chegou a Atenas, o profeta também, como Paulo, deu um passeio por Atenas e ficou admirado com o tanto de deuses que tinha. E aí o guia dele falou com ele para o seguinte, olha, é mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Tem mais Deus do que homem. Você vê o quanto que era. E entre esses deuses destacavam-se Zeus, Poseidon, Deméter, Hestia e outros, totalmente impotentes diante do tamanho do problema. Então Epimênides pôs-se a cercar dos fatos e resolveu fazer algo. Ele diz o seguinte, olha, eu preciso de muitas ovelhas, saudáveis, bonitas, preciso de pedreiros, preciso de materiais, e essas ovelhas vão ficar em jejum de um dia por outro. E no outro dia, quando ela estiver totalmente faminta, seu Deus, o Deus de Epimênides, ia escolher as ovelhas que iam para o sacrifício. E esse seria o sinal da aprovação do Deus de Epimênides. Soltaram as ovelhas e, pasmem, mas muitas ovelhas, mesmo famintas, vendo aquele pasto verdejante, aquela grama bonita, elas deitaram e não comeram. Epimênides, dito e feito, falou, essa que Deus escolheu, nós vamos fazer o sacrifício. E aí mandou fazer os altares, e fizeram vários altares. E a pessoa que estava construindo os altares perguntou assim, qual o nome que nós vamos colocar para esse Deus? E Epimênides era um profeta monoteísta, só cria num Deus. E ele disse, eu não sei o nome desse Deus. Esse Deus não tem nome. Mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção, olha, mesmo não tendo nome, este Deus entendia a ignorância da população, que por não conhecer seria incapaz de dar um nome condizente. Foi aí que colocaram o nome de Agnostos Theou, que significa a um Deus desconhecido.
E, para terminar a história, tudo sarou. Atenas, o Covid de Atenas acabou. Ninguém mais morreu, os corpos foram sepultados, festejaram, fizeram festa, aquela coisa toda, mas o tempo passou. E Atenas esqueceu do Deus desconhecido e começou a voltar aos deuses antigos. E um grupo de rebeldes ainda foi e arrebentou com os altares todos, e só sobrou um altar que tinha essa inscrição: ao Deus desconhecido. E esses dois homens reformaram o altar e deixaram o altar que qual 650 anos mais tarde Paulo encontrou em Atenas. O que eu quero dizer com isso tudo? É que Deus usou Epimênides, que não era judeu, para libertar um povo que também não era judeu, provando que os seus dons e a salvação estende a todo ser humano. A salvação e o poder de Deus, o perdão de Deus se estende a todo ser humano. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o perdão. O que Deus está dizendo, Ele não é a essência que os livros estão colocando aí, dizendo que Ele é um Deus verdadeiro, Ele é o único Deus, Senhor e Salvador. Nós não precisamos buscar essência, nós não precisamos nos encher de livros que não vai nos trazer nada, tentando encontrar Deus, porque Deus não está ali, Deus está aqui. Como encontra a nossa situação hoje? Como está a situação dos crentes na atualidade? Se você fosse descrever você mesmo diante de Deus, como você está hoje? Como você poderia chegar diante de Deus e dizer para Ele hoje: Deus, eu estou assim. Eu fiquei muito feliz quando a Janaína levantou as mãos e disse: Deus, o Senhor está feliz comigo. Quantos de nós podemos dizer, repetir, ou ouvir de alguém, ouvir do próprio Deus, né? Ou até de alguém mesmo, não ouvir do próprio Deus: encontrei a Davi, homem segundo ao meu coração. Será que um de nós aqui, andando na rua, encontrando alguém poderia falar assim: ali lá vai um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Será que nós estamos fazendo para receber esse título? Ou nós estamos deixando o nosso único Deus, o Deus desconhecido dos atenienses, por causa de essências? Por causa de uma isca? Será que todo crente conhece o proceder e a vontade de Deus e o senso de justiça? Ou apenas estão crendo na essência que estão espalhando por aí? Será que Deus está se tornando apenas uma essência para nós? Que nós simplesmente falamos com Ele, ouvimos Ele falar no dia que vamos à igreja? Será que nós estamos buscando a presença desse Deus, a face desse Deus? Se não estamos, já passou do tempo, né? Ou será que nós cremos que estamos muito jovens para poder buscar a Deus? Esperar mais um pouco? Minha esposa, que está passeando, visitando os seus familiares no Brasil, ela detesta, é igual a esposa do Kiki, detesta passar perto do cemitério. E eu já gosto de passar dentro. Um dia eu vou para ali. Eu gosto de passar dentro para me ver o que está lá. E eu vejo lá. Morreu com 3 dias, morreu com 7 dias, morreu com 5 anos, com 10 anos, com 20, com 30, com 50, com 90. Então por que eu vou dizer que eu estou muito novo para buscar a Deus? Eu não tenho mais 3 anos, eu não tenho mais 7, nem mais 10, nem 20, nem 30.
Livro de autoajuda vai até te levar ao conhecimento, não vai te levar ao conhecimento do verdadeiro Deus. Somente a Bíblia Sagrada pode fazer isto. Os livros de autoajuda, o máximo que pode te fazer você conhecer, são apenas essências dos deuses, com D minúsculo ainda. A cantora até cantou bem, Deus com D minúsculo, Deus com D maiúsculo. Tem uma diferença muito grande. Eu te garanto que todos os deuses são apenas essências, mas Jesus Cristo é o único Deus que pode te oferecer vida eterna, vida em abundância, salvação. Porque Ele foi o único que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai Celestial. Ele não é essência, Ele é o Deus verdadeiro, o qual nós seguimos. Então nós não precisamos de amuletos, nós não devemos buscar amuletos. O nosso Deus é único, suficiente para todas as nossas necessidades. E o que é conhecer a Deus? Como eu posso conhecer a Deus? Conhecer a Deus está intimamente ligado a guardar os seus mandamentos. Conhecer a Deus deve vir por meio da revelação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Como o irmão Sérgio leu aqui no início, o caminho largo e a porta larga vai levar à morte eterna. O único caminho que leva a Jesus é o caminho estreito. E não é fácil trilhar caminhos estreitos. Não é fácil. O Senhor disse que os poderes do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas que igreja é esta? Está cheio de igrejas por aí. Mas a igreja que prega e vive a palavra do Senhor. Contra esta, os poderes do inferno não prevalecerão. Porque existem muitas igrejas, mas nem todas estão pregando a palavra do Senhor. Nem todas estão vivendo a palavra do Senhor. E eu quero te dar uma notícia não muito agradável. Eu te dei só boas notícias até agora, né? Vou te dar agora uma muito não agradável. Conhecer a Deus não resolve os problemas da vida, mas confere a ela propósito e força para sujeitá-los. Deu para entender? Conhecer a Deus não resolve os problemas da vida, mas confere a ela propósito e força para sujeitá-los. Porque Jesus, mesmo conhecendo a Deus intimamente, sendo Deus, Filho de Deus, Ele enfrentou muitos problemas e Ele teve que resolvê-los sozinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Não devemos criar problemas que nós não temos capacidade de resolvê-los. Porque depois que nós criamos problemas que não temos capacidade de resolvê-los, nós vamos para Deus e dizemos: Deus, me ajuda, me socorre. Isso foi a artimanha de Satanás. Satanás diz assim: eu não estava, nem te vi na hora que você falou isso, ou que você fez isso. E Deus ainda vai dizer: você criou o seu próprio problema. Saia dele. Porque tudo nós colocamos culpa no diabo. Crente é fantástico colocar coisa no diabo. E eu fico olhando assim, muitas vezes o diabo fala assim: eu já tenho culpa demais para você me colocar mais um. Ele merece, mas também nós não precisamos culpar a culpa daquilo que nós fazemos. Amém? Nós só conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, o Pai eterno, somente através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz em João 14,16 que eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem a mim senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ir a Deus, se você quer conhecer a Deus, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Só existe. Mas e a Bíblia? A Bíblia é Jesus Cristo, da página 1, a última página, de Gênesis a Apocalipse. Por que é que nós temos tempo para assistir, para ouvir, para ler um livro de autoajuda de 300 páginas e não temos tempo para ler o Novo Testamento?
Uma pessoa disse para mim o seguinte: porque é boring. Boring? Por que é boring? Porque só fala coisas assim que eu estou... não é fala só coisas que você está fazendo. Está te mostrando o erro que você está cometendo. Então está simplesmente te alertando para você não praticar os mesmos erros. Para que nós possamos conhecer a Deus, nós devemos receber conhecimento através da sua palavra e através de Jesus Cristo, que é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Nós devemos e precisamos buscar a Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Como uma pessoa pode não somente acreditar que existe um Deus, mas realmente reconhecê-lo? 1 João 2, 3 e 6 diz o seguinte: sabemos que o conhecemos. Gente, isso aqui é muito forte. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso é muito forte para nós. Nós precisamos entender que só Jesus Cristo pode nos dar a salvação, pode nos oferecer vida eterna. Mas a Bíblia diz aqui que nós precisamos deixar de ser mentirosos e ser verdadeiros. Por quê? Porque nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Se nós não obedecemos, nós somos mentirosos. E a Bíblia diz que mentiroso não herdará o reino dos céus. Aquele que cultua outro Deus a não ser Jesus Cristo, não herdará o reino dos céus. E nós temos crentes hoje que não saem de casa sem não falar com o coach. Tem muitos coaches hoje que são os astrólogos, né, que se chama? Aqueles que, astrologia, né, que falava horóscopo. Eu conheci pessoas que não saíam de casa e não leu horóscopo. Se não tivesse, ele não saía. Eu vi uma propaganda que eu achava bem interessante, até que um dia eu ouvi uma pessoa dizer diferente. Era uma propaganda, um cartão de crédito, eu não me lembro qual cartão que era mais, você não saia de casa sem ele. Aí a pessoa disse assim, você não deve sair de casa sem Jesus. O resto, tudo você pode sair sem ele. Quem é esse nosso Deus? Quais os atributos desse nosso Deus? A Bíblia diz no Salmo 102 que esse Deus é imutável. Que nele não há mudanças. Eu mudo. O que eu falo hoje, amanhã eu posso falar que não falei. Ou então falar assim, não, desculpa, não quero mais. Vou na sua casa hoje, mais tarde. Aí depois eu posso ligar para você, não vai dar, não quero ir mais. E a maioria das vezes que a gente dá desculpa, a gente dá uma desculpa mentirosa, não é isso? Não estou me sentindo bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mentindo. Por que não fala com a pessoa? Não, eu resolvi não ir mais, não estou com vontade de ir. Mas geralmente a pessoa arranja uma desculpa, e geralmente desculpas são mentirosas. A Bíblia diz também em Mateus 5,48 que Deus é perfeito. Esse Jesus Cristo, Ele é perfeito, Ele é infinito em perfeição. Se existe a única coisa que passou por esse mundo perfeito, cheio de perfeição, chama-se Jesus Cristo. O resto tudo é imperfeito. Nem relógio suíço é perfeito. A Bíblia também diz em Isaías 40:28 que esse Deus é eterno, que Ele não teve começo e não teve fim.
Não é a teoria do Big Bang que nós ouvimos por aí, que dizer que houve um estrondo. O camarada disse para mim que nós somos da descendência de macacos, né? Eu falei com ele, eu não sou. Não, você é assim. Eu falei assim, não sou. Por que você pode provar que não? Eu falei assim, olha, eu conheci a minha avó, a minha bisavó. A minha bisavó conhecia a mãe dela, a avó dela, a bisavó dela. Você não conheceu isso, né? Porque provavelmente a sua está na floresta amazônica. Mas é verdade. A minha Bíblia diz que Deus me formou, assim como formou você, com as mãos dele. E ele fez perfeito. E ele soprou o sopro de vida dele, da boca dele. Ele colocou a boca dele na minha boca e soprou. E eu me tornei ser vivente. Eu não sou descendência de macaco. Eu gosto muito de macaco lá na Amazônia, porque lá eu não vou. Eles fiquem por lá. Mas eu nem conheço. A minha Bíblia também diz que Deus é eterno, né? Não teve começo e nem fim. E ela diz que Deus é onipotente, onipresente, que Deus está em todos os lugares e ao mesmo tempo, e que Deus dá assistência à sua criação. O que é que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que Deus está em qualquer lugar. E para os filhos dele, ele assiste em qualquer lugar. Então, aonde quer que você vá, o seu pai está com você. Talvez o seu pai terreno não está. Talvez o seu pai biológico já até faleceu. Mas o seu pai celestial, ele está com você em todos os momentos da sua vida. Você não dá um passo que o seu pai celestial não esteja ali presente com você. E o interessante disso tudo, o que mais me fascina disso tudo, é que nós somos milhares de milhares. E o nosso pai celestial está com cada um de nós. O meu irmão que está no Japão, meu irmão em Cristo, o meu pai está lá com ele, do mesmo jeito que está comigo. O meu irmão em Cristo que está no Afeganistão, o meu pai está com ele. O meu irmão em Cristo que está na África, o meu pai está lá com ele. O meu irmão em Cristo que está no Brasil, o meu pai está lá com ele. O meu irmão em Cristo que está ali em Everett, Malden, Medford, e assim vai, o meu pai está ali com ele. Já pensou que coisa linda? Você tem um pai que em qualquer lugar que você esteja, ele está com você. Te guiando, te guardando, te protegendo, te carregando na palma da mão. E a minha Bíblia também diz que ele é onipotente, Lucas 1,37, que ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E a minha Bíblia também diz que ele é onisciente, ele tem conhecimento de tudo, de todos nós estamos descobertos e patentes aos seus olhos. Você pode me enganar, você pode mentir para mim, você pode falar para mim, não, eu não fiz isso, eu não vi isso, mas para Deus não tem como. O salmista disse, se ele entrasse dentro de uma caverna, na pedra, debaixo do mar, em qualquer lugar, eu estou parafraseando, ali ele estaria. E para terminar, eu quero trazer mais uma vez uma advertência a vocês. Muito cuidado com o que você lê. Muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado com o que você vê. Principalmente livros de autoajuda. Esses deuses podem ser até bonzinhos e inofensivos. Mas são falsos deuses. São apenas essência. O único Deus está registrado aqui nessa Bíblia. O nosso Deus está somente na pessoa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Nós devemos buscar a face do Senhor a todo tempo, em qualquer lugar, através das nossas orações, através do jejum, através da palavra, para cada dia nós possamos conhecê-lo melhor. Nós possamos ser servos instruídos na palavra de Deus, no poder de Deus. Nós peçamos a Deus discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar o certo, o errado, o bem e o mal. E assim não amoldemos no padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. A caminhada com Jesus gera vitórias em nossas vidas. A vida cristã deve ser praticada em comunidade, ao lado dos irmãos, pois assim estaremos mais fortalecidos dentro do amor de Cristo. Venha adorar ao Senhor em um lugar onde você encontra acolhimento, paz e alegria. Faça parte da família da Assembleia de Deus Celebrar. Assembleia de Deus Celebrar, 23 Kent Street, Somerville, Massachusetts.